Mais que o receio de ficar doente, a quarentena trouxe um outro efeito colateral, o medo de falir. Quem não conhece um empresário que esteja preocupado com o futuro da própria empresa? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja um desses empresários. Para tentar colaborar nesse momento de incerteza, de dúvida, de questionamento, a Verboaria fez uma parceria com a RPM, Consultoria Empresarial, e elaborou um vídeo baseado nos questionamentos dos próprios internautas. Hoje o meu entrevistado é o Raul Pimenta, consultor, administrador, ele dirige a RPM e acumula mais de 24 mil horas de consultorias a empresários de Passos e região. São mais de 150 empresas atendidas em pelo menos 15 municípios. Com essa bagagem, a gente vai tirar dele hoje as principais dicas para como sobreviver e como crescer nesse momento de crise. Afinal, é nos momentos de maior tensão que a criatividade aflora. Tudo bom, Raul? Tudo bem, você, Lívia? Tudo. Olha só, a gente vai começar com perguntas dos internautas. A gente compilou, foram várias perguntas mandadas pelo site da Verboaria, também pelo Instagram. E a gente selecionou aquelas que tinham mais ou menos um sentido semelhante, aquelas que convergiam entre si. E a gente traz um resumo aqui do que os internautas mandaram. Eu já agradeço de antemão a vocês que participaram, ok? Então vamos começar. Raul, vamos lá. Como estabelecer metas de vendas num momento de tanta incerteza, quando o gargalo do empresário é justamente vender? Bacana. Quando a gente, num cenário normal, quando o gestor ou o empresário vai sentar para construir as metas, ele trabalha 2 pontos: previsibilidade e histórico. Ele olha o que ele vendeu no ano passado, naquele mesmo período, ele olha, por exemplo, a projeção de crescimento daquele ano, ele olha informações, dados, ele reúne com os gestores, ele reúne com a equipe. E como nós estamos num cenário totalmente imprevisível, de muita dificuldade, tanto do aspecto da saúde quanto do aspecto econômico e das empresas, a sugestão é que eles trabalhem. Toda meta tem 3 vieses. A meta ela já deveria ser trabalhada de uma forma trifásica, digamos assim. Ela tem 3 fases. A primeira fase da meta é a meta de resultado. Então, o gestor, em algum momento, ele estabelece uma meta ali para o time dele de vendas de 100 mil por mês. E aí ele tem 2 profissionais, 50 mil para cada um, por exemplo. Essa é uma meta de resultado. Essa meta, ela é a mais difícil de estabelecer nesse momento. Mas existem ainda 2 formatos de metas, que são metas de aprendizado e metas de atividades. Então, esse momento é momento de transformar a equipe, de utilizar aquele tempo parado, home office, teletrabalho, para estudar, para assistir lives, para ler bons livros, para se capacitar. Mais do que nunca, a crise vai passar, dos 2 aspectos, ela passará. Nós já estamos entrando num período de liberação. A gente acredita que até o fim de maio, num contexto nacional, a gente vai começar com as devidas cautelas a operar novamente. E aí é importante trabalhar, por exemplo, relacionamento com o cliente, é momento de mandar mensagem, é momento de se fazer presente. Os vendedores, os profissionais de vendas, utilizarem as redes sociais, porque está todo mundo conectado, está até difícil. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Então é muito importante o empresário entender que, para que ele tenha vendas que cresçam substancialmente com o tempo, ele precisa de trabalhar esse tripé: resultado, aprendizado e atividades. Falando de dinheiro, então, é preciso aceitar que provavelmente você não vai vender como antes. Ou mais ou menos, mas não vai ser igual. Existe uma previsão, dentro desse cenário todo conturbado, de que as vendas cairão até 50%. Certo? Então, se uma empresa vendia, vamos usar o mesmo exemplo, Lívia, 100 mil reais o ano passado em abril, a previsão é que ela venda 50 após a pandemia, após esse surto passar. Então, quanto mais o vendedor, o profissional de vendas, se relacionar com o cliente, quanto mais ele seguir uma rotina, quanto mais ele tiver uma organização, uma agenda do trabalho dele, quanto mais ele sair da zona de conforto, ele prospectar, ele se relacionar, quanto mais ele seguir uma organização diária com constância e buscar o aprendizado e o aperfeiçoamento do seu trabalho, melhor serão os resultados hoje e após a crise. Então, o foco não deve ser vendas, certo? O foco deve ser em atividades e em aprendizado. Isso vai acontecer
mais naturalmente. Mais do que nunca, então, é hora de cultivar o cliente, tratar com carinho, porque necessariamente ele não é só um comprador. O cliente que está comprando das empresas é o cliente da base, é o cliente que já era ativo. As empresas que nós atendemos aqui, elas estão com uma dificuldade muito grande de captar novos clientes e de atender os clientes inativos, aqueles que deixaram de comprar por algum motivo, por insatisfação ou até por motivos pessoais. Então, essa palavra cultivar é muito importante. E a meta de atividade e a meta de aprendizado nos leva a isso. É claro que as empresas terão que fazer ações mais agressivas para vender, certo? O lucro ele vai ser reduzido, ele vai ser fragmentado, é lógico. Então, assim, o mais importante agora é se manter próximo, é se manter solidário, é fazer parte, estar presente com os clientes e aproveitar para estudar, aproveitar. A gente tem enviado livros, tem enviado conteúdos para todos os clientes nos grupos de consultoria e a gente está numa maratona de aprendizado muito, muito grande, porque a gente acredita que isso vai fazer diferença nos próximos meses. Além de farmácia, supermercado, até porque são empresas que têm passe livre para abrir, existe algum outro segmento que você já identificou que está vendendo melhor agora nessa época? Olha, nós estamos aí com uma economia concentrada, né? Em quais segmentos? Os segmentos da base da pirâmide. Nós temos uma tendência, a base da pirâmide é a que sofre menos com as crises, né? Então, a concentração está realmente, o consumidor está comprando menos, ele está mais receoso, ele está mais inseguro, e aí assim, ele vai comprar produtos de segunda classe, produtos mais substitutos. Se ele comprava marca, agora ele vai fazer um pouco mais de conta. Então, assim, os segmentos que estão com digamos assim, uma cadência de vendas mais interessante ainda, que não sofreram tanto, são os segmentos que estão na base da pirâmide. Se for, assim, para a gente analisar quais são as oportunidades de agora em diante, quais são os segmentos que vão, de certa forma, deslanchar após essa pandemia, nós podemos dizer que segmentos que estão com uma demanda reprimida, mas não deslanchar, eles só vão tirar o atraso de faturamento. Certo. Então, nós não acreditamos eu não acredito que tem segmentos que vão, além dos segmentos da base da pirâmide, supermercados, farmácias, que vão aproveitar desse momento difícil. Tem algumas empresas que estão vendendo. Eu conheço um empresário aqui de uma cidade vizinha que ele vende equipamentos de crossfit. O pessoal dentro de casa não está conseguindo ficar, as pessoas estão inquietas. Certo. E ele aumentou as vendas, ele teve que desativar as vendas no site. Então ele aproveitou essa crise, de certa forma, foi importante para o negócio dele, foi bem pertinente para o negócio dele. Mas isso vai diminuir, ele vai voltar à demanda normal, natural. Ele até me perguntou, Raul, está na hora de contratar pessoas? Eu falei, poxa, qual que era a tua venda antes? A minha venda era X. A tua infraestrutura, a tua equipe, era para vender quanto? Era para vender X. Então, você está tendo que trabalhar um pouco mais, a carga horária está dobrada, mas depois você acredita que vai manter isso? Não, eu acredito que vai voltar, talvez vai até reduzir um pouco, porque eu vou colocar muito meu produto no mercado, e aí depois a demanda ela vai se regular. E aí eu disse para ele, então não é momento de investir, é momento de atender ao máximo que você consegue, talvez trabalhar com freelancers, com contratações pontuais, para que ele consiga aumentar a capacidade produtiva. Mas é momento também de, por exemplo, as empresas que estão mais paradas, organizar processo, organizar estratégias, fortalecer a cultura, treinar, capacitar o colaborador. Ficar sofrendo, preocupado, não vai levar os empresários para um futuro melhor. Uma outra pergunta é, quais gastos da minha empresa eu devo cortar primeiro num momento como esse? Por onde diminuir o custo? Bacana. A gente sempre fala aqui na RPM que custo fixo, gastos fixos, são um câncer para as empresas. Eles são gastos fantasmas. A gente foca muitas vezes nos gastos variáveis. Então, e o gasto variável ele é ótimo. Então, assim, claro, se ele estiver muito elevado, a gente precisa de negociar, mas eu só pago se eu vendo, se eu produzo. O gasto variável ele só existe, ele só acontece mediante alguma transação. Se aumentou o variável é porque eu estou vendendo mais. Porque você está produzindo mais. Porque você está produzindo mais, porque você está entregando mais, né, para as empresas que trabalham com transporte. Então, nesse momento, fazer uma reengenharia de gastos fixos. É muito importante, de repente, trabalhar prazos mais alongados,
aproveitar que todos estão passando por esse momento difícil, negociar um prazo médio de pagamento, a gente chama de PMP, maior. Então, se eu compro com 30, 60 e 90, eu vou trabalhar agora uma compra com 30, 60, 90, 120, e aí atacar mesmo, revisar gasto por gasto do plano de contas da empresa, de todos os gastos que compõem o plano de contas de uma empresa. É muito importante pegar desde aluguel, se ele for um gasto fixo, enfim, todos os gastos fixos precisam de ser revistos e alguns cortados. Aqui na empresa, aqui na RPM, o primeiro gasto que eu procurei reduzir foi o meu salário. Muitas vezes o empresário ele tem esse receio, e aí eu vou dizer aqui uma coisa que ele não quer ouvir, porque é importante. Os gastos fixos mais altos das empresas, a gente tem até pesquisas aqui internas que demonstram isso para nós, é a retirada para labore. Então as empresas sofrem muito para manter um padrão de vida muito elevado do empresário. Então é momento do empresário colocar também a mão no bolso e na consciência. Verdade. Tem empresário querendo demitir a força de trabalho. E time é muito importante hoje. O time é responsável por trazer o resultado, é o reflexo da empresa. Ele que conhece o cliente, ele que conhece as dificuldades da empresa. Então, nesse momento, nós procuramos aqui dentro da empresa reduzir os gastos fixos que nós tínhamos, renegociar alguns gastos fixos, como o aluguel. Nós conseguimos alguns alívios que foram importantes. E eu retirei um pouco aí da minha retirada para o labore. Nessa crise, eu contratei mais um profissional, porque eu acredito, o meu segmento aqui, o segmento de gestão, ele tá tendo uma demanda muito alta. De empresário que precisa desse apoio, desse diagnóstico que você faz. Exato, da consultoria em si, dos diagnósticos e do apoio. Então, para nós está sendo um momento de crescimento, de muito trabalho e de, claro, redução dos gastos. Então, atacar gastos fixos. Então, para você crescer e contratar, você teve que reduzir o seu prolabore. Tive que reduzir meu prolabore, tive que reduzir alguns gastos que eles não são fixos, mas eles, de certa forma, eles oscilam muito pouco. Por exemplo, eu gosto muito de café. Quem me conhece sabe que eu tomo aí 10 cápsulas Verdade, de café. Verdade, toda vez que eu venho aqui, ele quer um café? Eu tomo 10 cápsulas de café por dia. Então, eu já reduzi esse gasto aqui. Agora você está no coador. Exatamente. Eu tinha uma parcela aqui de um investimento que a gente fazia todo mês, nós cortamos esse investimento. Raul, é momento de investir? Não é momento de investir, o momento é manter a operação. Então, uma outra dica para que as empresas consigam passar com um caixa, com um capital de giro um pouco mais protegido, é se você investe, se você tem alguma aplicação financeira, se você tem alguma reserva que você faz, alguma previdência, alguma coisa do tipo, reavalie se é o melhor momento para você continuar investindo nessa fonte. Ah, mas se eu parar de investir agora, eu vou perder todos os lucros, né, todos os dividendos que eu teria. Então, é uma análise que vai ter que ser feita. Nós aqui da RPM tínhamos uma aplicação e nós optamos por pará-la, porque é uma aplicação que tem um percentual do gasto total interessante. Então, ela tem uma participação no nosso custo alta. E aí foi uma decisão também tomada para que a gente não corte equipe, porque a equipe é o diferencial de todo o negócio que tem responsabilidade, que quer entregar vantagens competitivas, que quer ofertar valor. Então, aqui na nossa empresa, a gente aumentou um colaborador, nós éramos em 4, agora nós somos em 5, perante a necessidade do momento. Certo. Você pontuou o aluguel como um dos gastos fixos, né? Você tem que ter um lugar para atuar e, geralmente, a recomendação é de que você não invista o seu capital na compra de um imóvel, principalmente quando está abrindo uma empresa, né? Então, aluguel é tão necessário quanto o oxigênio para o empresário. Exato. E a gente tem uma pergunta de uma internauta aqui, ela é até designer de sobrancelhas e por conta da quarentena decretada pela prefeitura, ela ficou aí pelo menos 3 semanas sem poder atuar, porque é um serviço em que você trabalha muito próximo do cliente. Então, a pergunta dela é se ela pode não pagar, o que ela deve fazer em relação ao aluguel, já que ela ficou 3 semanas paradas sem ganhar, e isso trouxe prejuízo. Ela deixou de ganhar, mas os compromissos fixos dela continuaram. Ela pergunta o que ela tem que fazer em relação ao aluguel. 2 caminhos. O primeiro, buscar uma negociação com o locador, com a imobiliária. A imobiliária está sendo um intermediário muito importante nesse momento, porque ela também precisa de receber a sua comissão, ela também precisa de receber o seu percentual da locação. Então, a imobiliária está fazendo um esforço muito interessante em contribuir com o abatimento de percentuais de aluguel.
Então a primeira ação é negociar esse aluguel. E a sugestão que nós estamos dando aqui é evite negociar uma redução muito drástica, porque tem muitos empresários que estão pedindo a isenção ou uma redução de 60%, 70% do valor do aluguel. Só que aí o que vai acontecer? Você vai tirar um problema de agora e vai jogar para daqui 2, 3 meses e nós não sabemos se o mercado vai estar reagindo. A tendência é que leve até um pouco mais de tempo para que as coisas comecem a caminhar. Então reduza 30%, 20%, no máximo 40%. E aí um outro caminho também é ela buscar vender serviços hoje para prestar quando a liberação parcial ou total acontecer. Certo? O chamado voucher. O chamado voucher. Por exemplo, ela pode estar vendendo agora, tem um site que chama Compre dos Pequenos. Você pode entrar lá, cadastrar a sua empresa, e aí as pessoas entram nesse site, compram um voucher agora, pagam agora, você já vai ter uma antecipação de recebíveis, então você vai prestar o serviço daqui 2, 3, 4 meses e já vai receber ele agora. Você pode inclusive estar vendendo pacotes mais baratos. Eu vi um caso de uma academia em Londrina, Lívia, que a mensalidade era R$180 por mês. E ela está vendendo um pacote emergencial por R$80 por mês, para quem fechar o ano com ela. Então ela já vai passar o cartão agora, ela já vai ter um recebível para ela antecipar e honrar com os compromissos que ela tem. Geralmente as academias usam espaços grandes e os aluguéis são elevados. Então é uma preocupação muito grande. Então ela pode fazer essas duas coisas para conseguir honrar com o compromisso do aluguel. Negociar com a imobiliária ou com o proprietário. Um desconto que não seja muito grande, para não acumular dívida lá na frente. Digamos que fiquemos mais 2 meses parados e ela pague R$1.500. Ela vai ter R$3.000 que serão diluídos até o final do ano. Então ela terá aí 5, 6 meses, 7 meses para pagar R$3.000 de diferença. Em um momento que os concorrentes vão estar agressivos, baixando preços, fazendo estratégias comerciais, o lucro dela vai reduzir e ela ainda vai ter que pagar mais de aluguel. Então, não, mas eu preciso de acudir o aqui e o agora. Mas o momento é o momento de planejar. Planejamento é a palavra do momento. Então, eu vou me livrar 100% de um problema agora e vou jogar esse problema para frente. Isso é muito arriscado. E agora nós estamos contando com incentivos. Linhas de crédito que estão saindo, medidas provisórias. E daqui 3, 4, 5 meses, será que nós teremos? Então, não é um momento para tomadas de decisão tão drásticas como isenção total de um pagamento de aluguel. E aí aproveite essas opções de vendas, já que ela não pode prestar o serviço agora, pela proximidade com o cliente, ela pode vender agora e prestar o serviço assim que houver a liberação. Ok. Uma outra pergunta que veio repetidamente aqui, eu acho que é o ponto mais nevrálgico de qualquer empresário, é a última decisão que o empresário quer tomar. Quando eu devo demitir? Quando a demissão é inevitável? Ou pode ser evitado? Sai caro demitir? Sai caro demitir. Apesar de nós termos aí algumas medidas também que estão saindo, né? Na verdade, nós temos 2 caminhos hoje para evitar esse desligamento, ok? O primeiro é a suspensão, que saiu agora, recente. Então, o colaborador que ele não está sendo tão utilizado nem no home office ou até mesmo dentro da empresa, pela parada que nós estamos tendo, ele pode até 2 meses ficar suspenso do quadro e o governo vai estar, né, as medidas estarão amparando esse profissional. E nós temos a opção também de um empréstimo, né, que está sendo feito com uma carência de 6 meses para começar o pagamento de 36 parcelas. Então, a princípio, foque nessas duas soluções. Foque nessas duas soluções. É muito difícil, só quem já passou por uma construção de time sabe o tanto que é difícil. Você formar, colocar o profissional no lugar certo, com as capacidades, com as competências que são exigidas para aquela função. E aí esse profissional, ele também tem os compromissos, ele também tem família, ele também tem os desejos, as necessidades. E aí é momento de união, de se unir, de ter uma palavra que você disse aqui mais cedo, empatia. Essa palavra é sensacional e é uma palavra muito importante, é um sentimento e uma atitude muito importante. Raul, eu tenho profissionais que estavam em experiência e eles não estavam indo bem. Esse profissional talvez seja um momento de desligá-lo. Agora,
Aquele profissional que já está há muito tempo na empresa, que ele não estava rendendo, a produtividade dele estava ruim, a rescisão contratual desse profissional, ela provavelmente vai ser alta. E nós precisamos de preservar a caixa, precisa de sentar em cima do caixa. O caixa é o rei nesse momento. Também não é a melhor hora para desfazer desse profissional. Mesmo que ele não fosse um bom profissional, ou que ele não seja? Quando o cenário estava positivo, ele não foi desligado. Quando o cenário estava comum e normal, ele não foi desligado. Que a empresa teria condições de recuperar esse capital para poder honrar com os pagamentos. Agora, num momento difícil, de total incerteza, eu vou desligar esse profissional? Esse profissional talvez estava precisando desse choque. Ele estava precisando estar sensibilizado. Esse profissional hoje, ele está em casa pensando em como que ele vai manter o emprego. Talvez ele possa, com esse momento, se transformar e ser aquele profissional que a empresa esperava que ele fosse. Então, um choque. Ele precisava de uma ruptura de choque. Não é momento de dispensar. Olha só, essa pergunta aqui, ela vem de profissionais da área do marketing. Na cadeia alimentar do marketing, na cadeia alimentar dos negócios, as empresas de marketing são as primeiras a serem devoradas, ou seja, quando termina o dinheiro, o empresário vai lá e corta o marketing, seja a agência, seja o arte finalista, e eles perguntam qual a importância de manter o marketing para fazer um diferencial daqui para frente na empresa. Ou seja, a empresa que está abrindo mão do investimento em marketing nesse momento, ela está fazendo certo? Não está fazendo certo, pelo contrário. Na verdade, as empresas, elas possuem várias áreas e elas precisam fortalecer todas as suas áreas. Ela precisa fortalecer o RH, uma empresa pequena precisa de RH? Precisa. Mesmo que seja um empresário que faça o treinamento, o desenvolvimento, a motivação, o acompanhamento, a liderança com aquele único colaborador que ele tem. E o marketing precisa ser desenvolvido, a área de comercial, a área de vendas precisa ser desenvolvida, a área produtiva precisa ser desenvolvida. Então, dentro de todas as, a gente fala que a gestão tem 7 áreas. Dentro de todas essas 7 áreas, existem 2 áreas que estão gritando nesse momento. A área financeira e a área de marketing. Então, nesse momento, as empresas precisam fortalecer essas 2 áreas. Financeira, a gente já falou como aqui no vídeo. Agora, a área de comunicação. O como fazer isso agora? Com ações de marketing social, marketing solidário, marketing positivo, ações promocionais de descontos mesmo dos produtos, ações até de liquidação. Aquele produto que estava parado e que o empresário ficava com receio de colocar ele para vender com um desconto muito alto, agora ele não pode ter esse receio. Certo? Agora chegou o momento de fazer uma queima daquele estoque. Ah, mas eu estou aguardando porque a hora que voltar eu vou ter esse produto aqui e se eu queimar ele agora, eu não vou ter daqui a pouco. Mas esse pensamento, nós estamos passando por um momento de sobrevivência. Talvez você vai deixar esse produto para vender daqui 3, 4 meses e você não vai sobreviver. Principalmente se for perecível, né? Principalmente, aí se for perecível, a estratégia tem que ser mais agressiva ainda, seja via delivery, seja via WhatsApp, seja via e-commerce, isso precisa de ser feito, porque senão o prejuízo vai ser ainda maior. Mas respondendo a sua pergunta, marketing é, sim, mais importante em momentos de crise. Ele ainda é mais importante, porque em momentos de crise a gente sabe que escondem oportunidades, escondem possibilidades, deixam as pessoas mais sensíveis, mais emotivas, e a emoção ela promove o marketing. O marketing ele atinge a emoção das pessoas. Então nós estamos num momento muito peculiar, um momento muito sensível, e nós estamos criando mais do que o natural. E é importante agora a gente dar vazão a esse sentimento, dar vazão aos princípios, aos propósitos que nós temos com os nossos negócios, e as pessoas vão começar a entender, e talvez nós teremos até love marks, né, que nós falamos, né, amantes da marca, amantes do que a gente faz. Esse vídeo aqui é um exemplo muito grande da nossa sensibilidade, desse momento que está nos acometendo, está nos preocupando. Isso aqui é marketing também, isso aqui é divulgação também. Num dia aqui, a gente está já um horário avançado. Um feriado santo. E isso tem a ver com princípio, tem a ver com propósito e tem a ver principalmente com oportunidade. Não é verdade? Verdade. As empresas precisam de investir. Ah, mas você disse que não é momento de investir. Mas se elas não investiam em marketing, se talvez elas não tinham nenhum perfil nas redes sociais, as principais, Instagram e Facebook, talvez ela não tinha uma publicação
em um portal, em um jornal, em uma revista. Agora chegou o momento de posicionar a marca com alguma ação, às vezes, social. E eu tenho visto vários profissionais fazendo isso, ofertando cursos gratuitos, com descontos super atrativos. E é o momento para fazer isso, porque muitas decisões que nós não tínhamos coragem de tomar, agora nós precisamos. Raul, para finalizar, vou fazer uma pergunta que é minha, que não estava no script, então vou pegar você de surpresa. Perfeito. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário aí, que ele está aflito, que ele está preocupado, que ele está sem norte. Você que conhece tão bem as dores e as delícias e que acumula anos aí de experiência e já passou, né, já viu tanto empresário chegar ao fundo do poço e se reerguer. O Raul tem histórias lindas de gente que recomeçou e hoje está bem. O que você diria para o empresário que hoje está preocupado, sem saber o que fazer e que não vê uma luz no horizonte? Bacana. Eu vou dizer para você assim, olha, Deus tem um propósito para você. Você não é um empresário à toa. Ah, mas eu não acredito em Deus. É uma decisão que você tem, mas... Também é uma crença, né? É uma crença importante também. Ele tem um propósito para você, para a sua empresa. Procura resgatar esse propósito. Ele que vai te dar forças. Nós temos propósitos. A Lívia é uma pessoa que trabalha muito, sempre foi. A gente estava falando aqui, ela é um workaholic, né? Uma viciada em trabalho. Eu também sou. E nesse momento difícil, eu estou tendo muito mais prazer de fazer o meu trabalho. Estou trabalhando mais, mas eu estou muito mais feliz, eu estou muito mais emocionado com o meu trabalho, muito mais disposto, muito mais comovido com ele. E nos momentos difíceis, a gente dá valor que a gente não dava a muitas questões, como a família, como aos amigos e como a nossa missão de vida. Então, nesse momento, comece a avaliar o quanto a sua empresa é importante para você, o propósito que tem por trás daquilo que você vende, o que está por trás do que você vende. Comece a avaliar o tanto que é importante as pessoas que trabalham com você, o quão boas elas são, o quanto que elas te ajudam, e seja grato a esse momento difícil, porque ele é um momento de transformação. E quando a gente se transforma, a gente não volta. Quando a gente muda, a gente volta atrás. Então aproveita para transformar esse chacoalhão que Deus está nos dando e para resgatar essa missão que você tem de transformar a sua vida e a sociedade. Aproveita esse momento para sair da zona de conforto, para ser uma pessoa melhor e para amar mais o que você faz. E o Raul, além de ser fissurado em metas e números, ele faz um trabalho muito legal também de motivação no Instagram, né? Seu Instagram é @rpmconsultoria. Exato. Vai lá no @rpmconsultoria, dá uma olhada, ele posta muita frase motivacional. Isso eu acho bacana porque ele se preocupa muito com números, ele é muito metódico, mas ele se preocupa também com o sentimento, isso faz toda a diferença. Exato. Raul, não vou te cumprimentar, mas aqui, então, tamo junto. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Espero que a gente possa atender você. E olha, o que você gostaria de ver aqui na Verboaria? O que você gostaria de saber mais da RPM? Qual é o assunto que te toca? Manda pra gente, manda também no @rpmconsultoria, manda suas dúvidas, que ele está sempre disposto, ele divide. E o conhecimento só tem razão de ser quando é dividido. Obrigada, até a próxima. Parabéns, Lívia.